Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a parte de orgânica, de nomenclatura de hidrocarbonetos. A parte de classificação de carbonos, de cadeias, a Elaine vai trabalhar com vocês, tá? A gente dividiu porque essa parte de nomenclatura da apostila 6 não interfere na parte inicial de orgânica, tá certo? Então, eu achei melhor gravar a aula, porque aí vocês podem ir parando, como é algo mais teórico, né? Vocês podem ir parando conforme vão tendo a necessidade, tá? Então, também vai ter uma aula gravada com a resolução dos exercícios, para vocês conferirem. Só que tenta fazer antes, tá bom, gente? Então, é o setor A da apostila 6, a aula 37, tá? Na página 594. A aula inicial de orgânica, a professora Elaine que vai trabalhar com vocês, tá bom? Então, bom estudo aí para vocês. Qualquer coisa, vocês me procuram. Um beijo, viu, pessoal? Bom, pessoal, para não ficar muito pesado o vídeo, então eu tirei o meu vídeo, tá? Só vou deixar com o meu áudio com a explicação. Então, o que a gente precisa saber para organizar a nomenclatura de hidrocarbonetos? Na verdade, qualquer nomenclatura inorgânica, tá? Então, ela tem três elementos básicos. Primeiro, um prefixo, que vai indicar a quantidade de átomos de carbono. Depois, o que a gente chama de infixo, chique esse nome, né? É o que indica o tipo de ligação entre os átomos. E depois, a terminação, que tem o nome chique de sufixo, que vai falar para mim qual grupo, qual função orgânica eu estou falando, tá? Então, os prefixos. Um carbono só, met, ele indica a quantidade de átomos de carbono. 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. Esses 4 primeiros são os que mais caem, são completamente diferentes do que a gente está acostumado, né? A partir de 5 carbonos fica parecido com a matemática, tá? Então, pente de 5, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non, 10 carbonos dec, 11 carbonos undec, 12 carbonos dodec. Eu vi cair até aqui, em teste. Em prova escrita, normalmente vai até 10 carbonos, no máximo, tá? Mas esses 4 primeiros aqui são os que mais caem. Deixa eu colocar aqui um ponteirinho, que fica mais bonitinho, isso. Tá certo? Então, o prefixo indica a quantidade de átomos de carbono. Depois, a gente vai colocar o tipo de ligação entre os carbonos. Se for ligação simples, an. Se tiver uma ligação dupla, em. Se tiver uma ligação tripla, in. Tá? Eu costumo brincar e falar an, em, in. Simples, dupla e tripla. Se tiver mais que uma dupla ou mais que uma tripla, você precisa indicar a quantidade. Então, se você tiver duas ligações duplas, de 2 em, duas duplas. Duas ligações triplas, de in, esse de indica 2. Se você tiver 3 ligações duplas, tri em. Se você tiver 3 ligações triplas, tri in. Aí depois você vai mexendo aqui. E a terminação, gente, o sufixo, ele indica a função orgânica. Então, como a gente vai trabalhar nos hidrocarbonetos, a gente vai colocar um O, tá? Mas depois nós vamos ver álcool, terminação vai ser ol, aldeído, terminação al, cetona, terminação ona. Então, depois a gente vai mudar só a terminação. Essa base inicial aqui vai ficar a mesma, tá certo? Então, agora a gente começa a classificar os hidrocarbonetos. Químico adora ficar dando nome, vocês já sabem disso. Então, nós chamamos de alcanos. O Enem é o que mais cobra nome, tá, gente? São aqueles que possuem cadeia aberta, então eu guardo também nesse A. Alcanos, A de cadeia aberta. Também eles chamam de alifática, é a mesma coisa, cadeia aberta e alifática. E apenas ligações simples, esse an,
Lembra do an em in? Então, o an indica ligações simples entre os átomos de carbono. Gente, alifática é qualquer cadeia menos aromática, tá? Então, costuma às vezes aparecer esse nome e aí vocês não lembram, mas é uma cadeia aberta normal. Então, aqui, alguns alcanos importantes. Quando tem só um carbono, quando tem dois carbonos, aqui eu peguei essa figura que às vezes aparece em vestibular, né? Os branquinhos aqui são os átomos de hidrogênio e o carbono aqui está no, né, como um cinzinha meio escuro, tá? E 3 átomos de carbono. Só ligação simples. Aqui nós temos a fórmula molecular, tá? CH4, C2H6, C3H8. É só contar os carbonos aqui. Aqui eu coloquei a fórmula estrutural, onde a gente mostra todas as ligações. Um carbono só, prefixo MET. Então, esse é o famoso metano. MET-AN-O. Tá vendo? O AN de ligação simples. 2 carbonos, ET, com ligação simples, AN. Esse aqui é o etano. 3 carbonos, prop, né? MET, ET, prop. AN de ligação simples, O de carbono e hidrogênio, é o propano. O metano é famoso por ser o principal componente do gás natural. Na verdade, gás natural é uma mistura de metano com etano, mas como tem uma porcentagem maior de metano, então eles costumam falar mais do gás natural como sendo ele. Também conhecido como gás dos pântanos e também conhecido como gás veicular, utilizado aí em alguns veículos. O etano também seria gás natural, tá? E esse aqui seria o propano. Eu vou falar um pouquinho mais dos hidrocarbonetos, né? O gás de cozinha, tá? Daqui a pouquinho. Então, continuando. O que a gente precisa saber dos alcanos? Eles têm uma fórmula geral. O que significa uma fórmula geral? Que eu consigo saber a fórmula molecular se eu tiver a quantidade de átomos de carbono. Então, qualquer alcano tem essa fórmula geral. CnH2n mais 2. Essa base CnH2n, todos os compostos orgânicos possuem na fórmula geral, tá? O que vai mudando é aqui. Vamos conferir, ó. Se eu tiver um carbono só, se aqui for só um, o metano, 2 vezes 1, se o N é 1, né? 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 2, 4. Eu tenho 4 hidrogênios, tá vendo? Aqui eu tenho 4 hidrogênios. Se aqui for 2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Tá vendo que tá certo? Se aqui for 3, 3. O N é 3. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Olha que beautiful. Quando ajuda a utilizar a fórmula geral? Quando o composto é grande. Então, vamos supor que ele fala assim para você, olha, a parafina tem 20 átomos de carbono. Quantos hidrogênios tem? Uma opção seria você colocar 20 carbonos, colocar os hidrogênios e contar. Mas se você souber, ó, se o N for 20, 2 vezes 20, 40, mais 2, 42. Então, a fórmula geral te ajuda bastante nisso, tá? Ela agiliza o processo. Agora, a gente vai ver uma tabelinha com vários alcanos. E aqui, gente, é uma maneira que às vezes eles simplificam, tá? Então, por exemplo, ó, metano, etano, propano, 4 carbonos é butano, 5 carbonos, pentano, tudo com an, porque ligação simples. Aqui com 6 carbonos, ó, eu simplifiquei, tá vendo? Por quê? Para não ficar muito grande. Então, os vestibulares costumam fazer isso, ó, você tem 2 carbonos de ponta, mais 4 aqui no meio. Então, você tem um total de 6. Aqui também eu simplifiquei, ó, 5, 6, 7. Aqui tem 6 carbonos no meio, 7, 8. Então, é uma maneira que a gente pode também, que pode aparecer em alguns vestibulares. Metano e etano, principal componente do gás natural, é o metano, mas também tem um pouquinho do etano, tá? E o gás de cozinha, gente, o gás liquefeito de petróleo é uma mistura de propano com butano. Às vezes os vestibulares falam que é mais butano, às vezes falam que é mais propano, mas é uma mistura dos dois, tá? O botijão de gás de casa é uma mistura desses dois gases, com maior porcentagem do butano. Butano também é gás de isqueiro, tá? Utilizado, que é o gás liquefeito de petróleo, GLP.
Agora nós vamos para a classe dos hidrocarbonetos que tem uma ligação dupla. São chamados de alcenos. Em alguns vestibulares aparecem com o nome de alquenos. Mas, gente, é muito antigo, tá? A gente já sabe que a pessoa é antiga se ela escreve alquenos, com QU, tá? Possuem cadeia aberta, lembra desse azinho cadeia aberta, com uma ligação dupla. E aí a gente tem essa classe de hidrocarbonetos. O menor deles tem que ter 2 carbonos para ter uma dupla, né? Não dá para ter um carbono só, precisa ter 2. Então, não existe o meteno, tá? O hidrogênio só faz ligação simples, não tem como eu colocar uma dupla. Então, aqui, 2 carbonos, então esse é o alceno mais simples que a gente fala. Fórmula molecular, vamos dar o nome. Nomenclatura oficial, ET de 2 carbonos, enda dupla, e o O que vai indicar que só tem carbono e hidrogênio. Então, o que vai acontecer agora? Lá naquele roteiro que eu passei para vocês, eu detalho mais, tá, gente? Senão aqui iria ficar um PowerPoint com muita coisa escrita que eu não gosto, tá? Então, vocês deem uma lida no roteiro e assistam a aula ao mesmo tempo. Existem alguns compostos que têm uma nomenclatura que a gente fala usual, que seria como se fosse um apelido. E precisa saber, porque os vestibulares cobram. Não são muitos, são poucos, tá? Então, aqueles que eu falar para você, ó, precisa saber a nomenclatura usual desse também, além da oficial. Pode colocar em post-it para ir guardando. Esse é um deles. O nome usual é etileno. Tem que saber, Arlise? Tem. Ele é usado na produção de plástico. Desculpa, a gente engasguei. Ele é usado na produção de plástico. Não sei se vocês já ouviram falar polietileno. Mas ele também, quando a fruta vai amadurecendo, ela vai produzindo esse gás. E esse gás vai fazendo com que a fruta amadureça mais rápido, tá? Então, é importante que vocês saibam. Uma carinha aí de um cachorrinho para alegrar a vida de vocês. Precisa saber a nomenclatura usual desse composto, hein? Pode colocar em post-it, tá? Outro alceno. Esse alceno aqui já tem 3 carbonos, né? Qual é o momento em que você precisa indicar a posição da dupla? Quando você tem até 3 carbonos, você não precisa falar onde está a dupla. Porque aqui só pode estar aqui no meio. E nesse carbono aqui, nessa cadeia com 3, se você mudar de lugar a dupla para esse lado, é o mesmo composto que você está virando. Então, você não precisa indicar a posição. Então, o nome aqui seria prop de 3 carbonos, en de ligação dupla, O de carbono e hidrogênio. A partir de 3 carbonos, precisa falar a posição da dupla, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Antes disso, a fórmula geral dos alcenos, tá? Então, vamos lembrar. A dos alcanos é CnH2n, mais 2. A dos alcenos, gente, é só tirar o mais 2. Fica CnH2n, quer ver, ó? Se o N for 2, ó, 2. 2 vezes 2, 4. Olha aqui que beautiful, 4. Se o N for 3, 2 vezes 3, 6. Olha que lindo. Tá vendo, gente? Dá certinho, tá? A fórmula geral. Aí você fica assim, Arlise, eu perguntando para mim mesmo, né? Preciso decorar, preciso... Ajuda em alguns exercícios, gente. Se você soubesse, ele vai ficar mais rápido, tá? E não é muita mudança. Você conserva sempre, ó, CnH2n. Se for alcanos, é mais 2. Se for o alceno, você tira o mais 2. Daqui a pouco a gente vai ver os outros para ver como a gente faz, certo? Então, continuando com os alcenos com uma cadeia maior, tá? Então, nós já vimos que se tiver até 3 carbonos, não preciso falar a posição da dupla. Acima de 3, preciso. E aí, como que a gente faz isso? A gente numera pela ponta do hidrocarboneto mais próximo da dupla. Então, nesse caso, é essa ponta aqui. Então, eu começo o meu 1 aqui. 1, 2, 3, 4, tá? Esse exemplo, por aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vou dar o nome, a cadeia está dada para mim. A dupla está mais perto dessa ponta da direita, então meu 1 tem que ser aqui, tá?
sempre na ponta mais próximo da dupla. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? E esse aqui de baixo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 também. A dupla tá aqui, mais perto dessa ponta esquerda. Então, aqui é o meu 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo, gente? Então, para a gente dar nome, bote esse aqui para 4 carbonos, aí tracinho. 1, que vai indicar qual é o carbono que depois está vindo a dupla. Então, 1. A dupla a gente indica com EN e só carbono e hidrogênio com O. Antigamente, esse 1 vinha aqui na frente, mas, gente, é antigo isso, tá? Hoje vocês têm que obedecer às regras novas da IUPAC. E esse novo não é tão novo assim, tá bom? Então, quem viu, Arlise, eu achava mais fácil um aqui na frente. Pode desachar. Porque hoje é cobrado assim, vocês não vão perder ponto só por isso, tá? Esse aqui de baixo, 5 carbonos é pente. A dupla também está vindo depois do carbono 1, porque agora eu estou indo para lá, tá? Então, 1 é sempre no sentido aqui, né? Então, tá vindo depois do 1, em da dupla ou de carbono e hidrogênio. E esse aqui de baixo também é um pente, porque tem 5 carbonos, só que a dupla tá vindo depois do carbono 2, 2N. Tá certo, gente? Fórmula molecular. Vamos conferir a fórmula geral, ó. CnH2n, ó. 4, 4 vezes 2, 8. Olha que lindo. 5, 5 vezes 2, 10. Aqui é igual, né? A gente vai ver mais pra frente que quando eu tenho substâncias diferentes, elas são diferentes, mas que tem a mesma fórmula molecular, a gente fala que elas são isômeras. Tem isomeria. A gente vai ver isso mais pra frente, tá certo? Agora a gente vai começar a classificar a nomenclatura de compostos de cadeia aberta que tem uma ligação tripla. Então, ó, alcanos, cadeia aberta, ligação simples. Alceno, cadeia aberta, ligação dupla. Como que a gente fala tripla mesmo? An, en, in, né? A tripla é in. Então, agora a gente vai falar dos alcinos. Possuem cadeias carbônicas abertas e uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Também o menor alcino tem que ter 2 carbonos. Aqui é a sua fórmula mostrando os átomos. Fórmula molecular C2H2. Nomenclatura oficial pela IUPAC, a gente fala que é nomenclatura oficial. IUPAC, gente, significa uma sigla em inglês que significa União Internacional de Química. Química em inglês é chemistry. Pura e aplicada. Eles tentam fazer com que a linguagem da química possa ser usada em qualquer língua. Então, existem alguns padrões, algumas regrinhas, que se você pegar um livro de qualquer outra língua, você vai entender a grafia, né? A simbologia dada dos compostos, tá? Então, esse aqui é o etino. Também tem nomenclatura usual. Acetileno. Precisa saber? Precisa. O gás acetileno é aquele usado em maçarico. Quando você troca portão de ferro, precisa soldar. Aquele maçarico que tem uma chaminha que vai aquecer para fazer a solda é de gás acetileno. Tá? É um excelente combustível. Precisa saber, Arlese? Precisa. Então, post-it, tá? O etileno é a nomenclatura usual do eteno. O acetileno é a nomenclatura usual do etino. Outro cachorrinho precisa saber a nomenclatura usual também de mais esse composto. Então, até agora foram 2 só, né? Do etileno e do acetileno. A nomenclatura dos alcinos, gente, igualzinha à nomenclatura dos alcenos. Até 3 carbonos, eu não preciso falar onde está a tripla. Acima de 3 carbonos, eu preciso. Então, esse aqui, por exemplo, é o propino. 3 carbonos, ó, 3 hidrogênios mais 1, 4, né? Lembrando que o carbono sempre faz 4 ligações. Aquela fórmula geral, vamos lá. Alcano, CnH2n mais 2, alceno, CnH2n, alcino, CnH2n menos 2, tá vendo? Não é difícil de guardar.
Vamos testar? Se o N for 2, aqui, 2 vezes 2 dá quanto? 4. Menos 2, 2. Olha aqui que lindo. Se o N for 3, 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Olha o que nós temos aqui. 4, tá? Sempre dá certinho. Vamos agora ver alcinos com uma cadeia maior, tá? Vocês vão perceber que são muito parecidos, né? A ideia com os alcenos. Então, quando a gente tem uma cadeia maior, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tenho que indicar a posição da tripla. Começo a numerar pela ponta mais próxima da tripla, que nesse caso é o lado esquerdo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo, gente? Então, ó, pente de 5 carbonos, 2 depois do carbono 2 vem a tripla. Sempre a numeração é em relação a um carbono anterior à tripla, tá? E o O de carbono e hidrogênio, igualzinho os alcenos, só que aqui vai ficar in. Vamos fazer o contrário agora, vamos montar. Hept, quantos carbonos tem? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois do carbono 3, eu vou colocar uma tripla. E o que é eu? Como eu estou montando, eu quero colocar o carbono 1 desse lado esquerdo. 1, 2, 3. Aí eu coloco a tripla. Ah, Erleise, mas eu gosto de colocar do lado direito. Tá bom. 1, 2, 3. Aí você ia colocar a tripla aqui. É o mesmo composto virando, tá? Por isso que não faz diferença. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou. Aí tem que completar com hidrogênio, né, gente? Sempre o carbono fazendo 4 ligações, hein? Não vamos esquecer disso. Vocês não têm noção de exercício de segunda fase que o aluno esquece de colocar o hidrogênio, porque teve preguiça no colégio, nunca completou, faz o vestibular, gente, não completa, você esquece. Principalmente porque no vestibular a gente tá nervoso, né? E aí, esquece, se você deixar desse jeito aqui, ó, errado, totalmente errado, ele não vai dar nem meio certo, porque o carbono faz 4 ligações, tá? Então, muito cuidado com isso na hora de montar a cadeia carbônica, tá certo? Agora a gente vai ver, continuar a cadeia aberta, que tem 2 ligações duplas. A química orgânica, ela não classifica todos os compostos, ela classifica um grupo, tá? Ah, e vai ter cadeia aberta com 3 ligações duplas? Não. A gente classifica até cadeia aberta com 2 ligações duplas. O nome, alcadienos, mas a preguiça foi tomando conta do ser e ficou só adienos, tá? Pode aparecer um ou outro. É uma cadeia aberta, esse A de aberta, mesma coisa que a alifática, né? Com 2 ligações duplas entre os átomos de carbono. Nomenclatura muito parecida com os alcenos e os alcinos. Só que para ter 2 duplas, gente, eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos, né? Então, esse daqui seria o dieno ou o alcadieno mais simples, que é o propadieno. Esse azinho aqui é colocado só para ficar mais sonoro, eles falam. Se você não colocar, estaria certo também. Prop de 3, di de 2 ligações duplas e o O de carbono e hidrogênio. Quando a cadeia ficar maior que 3 carbonos, você precisa indicar a posição das duplas, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa cadeia com 4 carbonos. Preciso falar onde estão as duplas. Uma opção de numeração é começar do lado direito. 1, 2, 3, 4. Outra opção é do lado esquerdo. Vocês estão vendo que tanto faz? Se eu começar do lado direito, vai ter uma dupla depois do carbono 1 e outra depois do 3. Se eu começar aqui embaixo, uma dupla depois do carbono 1, a outra depois do 3. Então, nesse caso, tanto faz o lado que você começar, a distância é a mesma. Lembrando que você tem que numerar a partir da extremidade mais próximas das duplas. Então, esse seria but, porque tem 4 carbonos, 2 números, 1 para cada dupla, tá? Então, 1,3 dieno, tá? Então, não pode esquecer de colocar 2 números, porque agora eu tenho 2 duplas. Outro dieno aqui. Eu tenho 6 carbonos, que eu posso numerar da ponta da direita,
ou da ponta da esquerda. Aonde é mais próximo? As duplas da ponta da direita ou da ponta da esquerda? Esse não tanto faz que nem esse daqui, né? Do lado da direita, gente, é mais perto, porque, ó, se eu numero 1 aqui, eu já tenho uma dupla depois do carbono 1. Se eu numerar aqui do lado esquerdo, a minha primeira dupla vai vir só depois do carbono 2. Então, sempre pela extremidade mais próximas das duplas. Então, a correta aqui é a de cima, tá? Então, fica X de 6 carbonos, 1,4 de eno, tá? Seria a nomenclatura desse composto. Então, tem que tomar cuidado. Deixa eu comentar uma coisinha antes, né, que eu me esqueça. Dos dienos, eles às vezes classificam. Quem gosta muito de classificar, gente, é o Enem, tá? Então, eles falam que quando você tem duplas alternadas, tá vendo aqui, ó? Duplas simples, duplas. Alterna a dupla com a simples, eles chamam de dienos conjugados. Duplas conjugadas significa duplas alternadas. Então, aqui eles falam que é um dieno conjugado. Aqui é um dieno acumulado. Tá um do lado do outro. Isso aqui que eu tô falando tá lá no roteiro, tá? Aparece, esse aqui de dienos conjugados aparece em todos os vestibulares. Os outros aparecem mais em particulares, tá? Então, aqui, dieno ou duplas conjugadas, aqui é acumulado, porque tá um pertinho do outro, e essa aqui a gente fala que são duplas isoladas, dienos isolados. Às vezes pode aparecer. Fórmula geral. Agora, gente, a fórmula geral começa a repetir. Quer ver que legal, ó? C3H4, a fórmula geral do dieno é igual ao dos alcinos, igualzinha. Se aqui tiver 3, N3, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4, tá vendo? Tá? C4H6. Então, vocês não vão ter que ficar guardando para os hidrocarbonetos quais são as fórmulas gerais. CnH2n mais 2, CnH2n, CnH2n menos 2. Depois, isso vai se repetindo, tá? Alcanos, alcenos, alcinos. Aí, depois, os outros hidrocarbonetos que eles classificam vão repetindo a mesma fórmula geral. Tá, ó, C4H6, olha esse daqui, ó, C6. Se o N for 6, 2 vezes 6, 12, menos 2, 10. Tá vendo, ó? Se você contar aqui, dá certinho 10 carbonos. Tá certo? Então, acabou a classificação das cadeias abertas, tá? Não é que não tem cadeia aberta com 3 ligações duplas, tem cadeia aberta que tem dupla e tem tripla, que aí eles não classificam mais, tá? Agora a gente vai começar a classificar quando a gente tem uma cadeia fechada. São os ciclanos, ó, ciclo fechado, de ligação simples. É uma cadeia fechada, cíclica, que tem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, tá? Ó a fórmula geral se repetindo. Essa aqui é a mesma fórmula geral dos alcenos. E aí, como a gente dá nome? A diferença agora é que você tem que escrever na frente do nome a palavra ciclo, para falar que está fechado. Então, aqui eu peguei 4 exemplos, ó. Ciclopropano, que pode aparecer assim, né, na fórmula de bastões. Pode aqui estar ou não separado com um hífen. Ciclo tracinho propano, também vai estar certo. But, quero falar que é fechado. Ciclo butano. Pode também ter um tracinho aqui para separar o ciclo do butano. Esse aqui, 5 carbonos, ciclo pentano, pente de 5 carbonos. E esse daqui, que não é o benzeno, hein, gente? O benzeno tem que ter as duplas alternadas aqui ou aquela bolinha, tá? É o ciclohexano, que se tirar o hífen e juntar, tira o H aqui do meio, né? Porque no português não tem um H no meio da palavra. Fica ciclohexano, mas ó, o som é o mesmo. Vamos testar a fórmula geral, ó. CnH2n. Carbono 3. 3. 2 vezes 3, 6. Conta aqui que vocês vão ver. Dá C3H6. But não é 4? N4. 2 vezes 4, 8. 2, 4, 6, 8. Ai, que lindo, gente. Sempre dá certo. C5H10
E se for o ciclo hexano, C6H12, tá? Então, também uma fórmula geral que repetiu, né? As fórmulas gerais vão se repetindo, tá? E temos também ciclos com uma ligação dupla, que é chamado de ciclenos. Ciclenos, né? Ciclo com uma ligação dupla. Então, aqui, ó, eu coloquei 3 exemplos. O que acontece aqui, tá? Se a cadeia fosse aberta e tivesse ligação dupla, a gente precisaria numerar a partir de 3 carbonos pela ponta mais próxima da dupla, certo? Quando a cadeia é fechada, a numeração seria na dupla. Então, você teria que aqui na dupla colocar o carbono 1 e 2. Então, aqui seria 1, 2, ou tanto faz, 1, 2 para cá. Nesse aqui, ciclobuteno, 1, 2 estaria aqui, ou 1, 2 aqui, tanto faz. Então, você não precisa falar, porque no ciclo que tem uma dupla só, essa dupla sempre vai estar entre o carbono 1 e 2. Aqui também, ó, no ciclo hexeno, eu tenho essa dupla, aqui seria carbono 1, 2 ou 1, 2. Você pode descer ou você pode subir. Então, por isso que você não fala quando você tem um ciclo com um carbono com uma dupla só, tá? Fórmula geral, ó, se repetindo ali do alcino, gente. CnH2n-2 é a mesma do alcino, que é a mesma do alcadieno, que aqui dá a mesma do cicleno, tá vendo? Ela se repete. C3H4, C4H6, ó, se você testar aqui vai dar certinho, tá? Agora, saindo da classificação dos ciclenos, posso ter um composto fechado com 2 duplas, posso. Não é mais cicleno, tá? Porque cicleno é quando tem uma dupla só. Mas eu posso, e pode aparecer para dar nome. Não é comum, tá, gente? Mas pode. Então, ciclos com 2 ligações duplas, não vou classificar, não vou dar fórmula geral, porque isso não tem classificação. Mas pode aparecer para dar nome, ó, esses dois, por exemplo. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui um ciclo com 6 carbonos, e aqui também. Vocês percebem que eles são diferentes? A posição da dupla aqui não é a mesma daqui. Então, eu preciso falar aonde estão essas duplas, tá? Então, como que a gente faz isso? Isso que eu estou falando vai estar lá no roteiro. Você vai colocar uma das duplas carbono 1, 2 e virar para o lado em que você encontra a outra dupla o mais rápido possível. Então, por exemplo, aqui, ó. Se você começar aqui, você vai pôr o 2 aqui. 3, 4, tá? Mesma coisa se você começar aqui. 1, 2, 3, 4. Você deixou os números os menores possíveis. O que seria errado? Eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma das duplas entre o carbono 1 e 2 e virei muito longe da outra dupla, tá? Sempre virando para o lado mais perto, tá certo? E aí, né, 5, 6. O ciclo, preciso falar que é fechado, X, porque tem 6 carbonos. Uma dupla está vindo depois do carbono 1, a outra depois do carbono 3. 1,3 dieno, tá vendo? Muito parecido com a cadeia aberta, mas eu preciso escrever que é um ciclo. Esse aqui, eu posso colocar 1, 2 e subir, 3, 4, 5, 6 no caso, ou eu posso, desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser igual. Eu posso 1, 2, 3, 4, 5, esse qualquer lado que eu vá, se eu subir ou se eu descer, vai ser o mesmo. Então, tanto faz, né? Então, eu fiz assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aqui não tem nenhum problema se eu for para outro lado. Aqui tem. Aqui, se eu descer, fica muito longe, tá? E aí, eu vou ter o ciclo X 1,4, uma dupla depois do 1, outra depois do 4, dien, tá? Pode ser que apareça, não é comum, tá? E agora, para a gente quase finalizar, os aromáticos que nós já vimos, tá? Aromático não tem fórmula geral, tá, gente? Assim como os ciclos que a gente acabou de ver com 2 ligações duplas, também não tem. Então, cuidado na hora de estudar para não ficar sofrendo, tá? Senão você fica sofrendo muito. Não tem.
Dos aromáticos, o que vocês precisam saber? Do menor deles, que é aquele, né? 6 átomos de carbono no ciclo, com duplas alternadas, duplas conjugadas. Lembrando que essas duplas estão sempre em movimento, né? Então, você pode escrever desse jeito ou desse, mudando a dupla de lugar, desde que elas estejam alternadas. Ou a bolinha. Lembrando que o nome dessa movimentação é ressonância, tá? Vamos lembrando, né? Conforme a gente vai vendo orgânica, eu vou lembrando os nomes, é muito nome. Esse aqui é o aromático mais simples, o bonitão do benzeno. Precisa saber, ele cai muito, tá? Ele é usado como solvente em compostos que a água não dissolve. Gasolina tem benzeno. Se você for no posto de gasolina, você vai ver que vem escrito, contém benzeno, tá? Outro aromático importante é aquele que tem na bolinha de naftalina, que espanta traça, barata, que é o naftaleno. Naftaleno é o nome da substância, naftalina é o nome da bolinha, mas o pessoal muitas vezes usa o mesmo nome para os dois. São 2 núcleos condensados aqui, tá? Naftaleno, que pode aparecer assim. Ah, mas só existe esses dois, Arleise? Não. Existem outros também, mas esses dois é o que vocês precisam saber. Existe o fenantreno, antraceno, tem bastante aromáticos na fumaça do cigarro, tá? E muitos são cancerígenos, são tóxicos, então aparece. Mas esses dois vocês precisam saber montar a fórmula, tá? Dos outros não precisa, tá certo, gente? Então, agora para finalizar, apareço de novo, porque aí o vídeo não fica tão pesado. Um beijo enorme para vocês, por hoje é só. Muita saudade, né, coraçãozinho, tá, gente? Bom estudo, se tiver alguma dúvida, não deixem de perguntar, tá? Depois eu vou marcar uma aula para tirar só as dúvidas de orgânica. Com isso, vocês vão estudando, fazendo os exercícios, tá bom? Um beijo no coração de vocês.